Meu nome é Eduardo dos Santos, meu RA é 189290 e eu vou falar um pouco da rede sem fio. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio desenvolvida pela empresa de telecomunicações Ericsson em 1994. Ela permite a troca de dados e arquivo entre celulares, computadores, scanners, fones de ouvido e demais dispositivos de forma rápida e segura. A tecnologia foi batizada Bluetooth em homenagem ao antigo rei da Dinamarca e da Noruega, o Harald Blatand, em inglês Howard Bluetooth. O nome foi utilizado pela sua façanha de ter unificado as tribos norueguesas, suecas e dinamarquesas, já que a tecnologia é justamente uma forma de unificação entre diferentes dispositivos. O logotipo e símbolo do Bluetooth também é baseado no nome de Howard, já que é formado pela união das runas nórdicas Hagal e Berkanan, correspondentes a iniciais do nome do rei, H e B. O sistema utiliza uma frequência de rádio de onda curta, 2,4 GHz, para criar uma comunicação entre aparelhos habilitados. Como seu alcance é bem curto e só permite comunicação entre dispositivos próximos, seu consumo de energia é bem baixo. A comunicação do Bluetooth se dá através de uma rede chamada Piconet, que se permite a conexão de até 8 dispositivos. Porém, para aumentar essa quantidade, é possível sobrepor mais Piconets, capacitando o aumento de conexões pelo método chamado Scatternet. Embora já existam classes de Bluetooth com alcance de 100 metros, a maioria dos dispositivos com alcance de 1 a 10 metros, o que, embora seja uma desvantagem, ajuda na segurança dos usuários. A outra garantia de ambiente seguro é que antes de efetuar trocas de dados e arquivos entre aparelhos que dispõem do Bluetooth, normalmente se deve ativar a função através das configurações do dispositivo. Zigbee é um padrão que será definido por uma aliança de empresas de diferentes segmentos do mercado chamado Zigbee Alliance. Este protocolo está sendo projetado para permitir comunicação sem fio, confiável, com baixo consumo de energia e baixa taxa de transmissões, para aplicações de monitoramento e controle. Para implementar as camadas MAC e PHY, o Zigbee utiliza a definição a 802.15.4 da IEEE, que opera em bandas de frequência livres. Atualmente existem diversos padrões que definem transmissões em médias e altas taxas para voz, vídeo, rede de computadores pessoais, entre outros. Entretanto, até o presente momento, ainda não surgiu um padrão que esteja de acordo com as necessidades únicas da comunicação sem fio entre dispositivos de controle e sensores. Os principais requisitos desse tipo de rede são baixa latência, optimização para baixo consumo de energia, possibilidade de implementação de redes com elevado número de dispositivos e baixa complexidade dos nós da rede. Victor Hugo Paulino Machado, RA 00188118. IP móvel. Quando o aparelho é descolado para uma outra rede, seu endereço se torna incomunicável para a nova rede. Essa nova rede se chama FN, rede estrangeira, que possui um FA, agente estrangeiro, o que dá um novo endereço para o aparelho, chamado DCOA, cuidado de endereço. Com esse novo endereço, seu dispositivo possui dois endereços, o de origem e o COA. Existem duas maneiras do COA ser ligado. A primeira é através do FACOA e COCOA. FACOA fornece seu próprio endereço IP para os visitantes. Esse endereço é chamado de Co-Located, COA. Ele receberá o pacote, irá abri-lo e, ao encontrar um novo pacote IP, fará o encaminhamento. Caso se for um COCOA, o roteamento será efetuado pelo FA ao nó móvel. Independente de qual maneira você usar, o COA é utilizado para fazer o roteamento, enquanto o endereço real é usado para a identificação primária do nó. Uma outra estratégia de comunicação que poderia ajudar a reduzir a sobrecarga e a responsabilidade do home agente é fazer com que o remetente recebesse o COA do nó móvel e fizesse o tunelamento direto. Um problema que pode
ocorrer nesses cenários está relacionado à mudança recorrente entre diferentes FNs. Se o foreign agent não for notificado do handoff e não receber as informações sobre o novo COA do nó, os pacotes serão perdidos. Pense em todos os problemas de algoritmos clássicos que você tem com 4 bilhões. Ou seja, fazer o melhor caminho neste espaço de busca, ou mesmo ao tempo de localizar uma entrada de um vetor de strings de 4 bilhões de posições, ou então na mesma RAM necessária para alocar essa tabela toda. Rede ad hoc. O conceito de redes ad hoc já existe há um bom tempo, pois teve início no começo da década de 70, quando uma entidade de pesquisa dos Estados Unidos começou a buscar como poderia ser a comunicação via rádio em um ambiente tático militar, onde a grande necessidade de mobilidade dos dispositivos que comunicam-se através da rede e de facilidade na conexão de novos dispositivos. As redes ad hoc são redes sem fio, que dispensam o uso de um ponto de acesso comum aos computadores conectados a ela, de modo que todos os dispositivos da rede funcionam como se fosse um roteador, encaminhando comunitariamente informações que vêm dos dispositivos vizinhos. Enquanto em redes convencionais é necessário que haja um ponto de acesso pelo qual todas as informações da rede irão passar. Nas redes ad hoc, os dispositivos podem se comunicar diretamente entre si, o que pode permitir que haja maior flexibilidade na rede. Uma vez que redes ad hoc dispensam qualquer tipo de dispositivo intermediador de conexão, elas podem ser montadas de maneira rápida e fácil, e em praticamente qualquer lugar. Além disso, o fato de dispensar um dispositivo que atue como ponto de acesso faz com que a rede se torne mais barata. Outro ponto interessante nas redes ad hoc é que elas não são restritas apenas para o uso de computadores. Nada impede que uma impressora ou um celular seja conectado a redes, desde que possuam suporte para tanto. Eu sou o acadêmico Felipe Jorão Santos, RA00186343. Vou estar falando um pouquinho sobre a rede mesh. A rede mesh ela é uma das tecnologias mais emergentes nas redes sem fio e tecnologia celular. Esta rede pode interligar vários pontos de acesso Wi-Fi, também chamados de nós, e formar uma mesh ou malha de conexões que proporciona uma ampla cobertura. Ela é capaz de equilibrar a carga de tráfego e suporte a tolerância a falhas, de modo que se um nó cair, a rede pode auto-reconfigurar-se para encontrar rotas alternativas de acesso. Essa topologia de rede nos oferece muitas possibilidades, como por exemplo, videovigilância. No passado, não apenas a conexão à internet, ADSL ou cabo, mas também a instalação da infraestrutura era muito cara, pois era necessário para conectar o computador em conjunto, bem como roteadores, hubs, etc. O sistema de redes celulares sem fio eliminou este problema. A instalação deste tipo pode ser montada facilmente e rapidamente em questão de horas. Uma rede mesh ou rede de malha é uma alternativa de protocolo ao padrão 802.11 para diretriz de tráfego de dados e voz, além das redes a cabo ou infraestrutura wireless. Uma rede de infraestrutura é composta de APs, pontos de acesso, e clientes, os quais necessariamente devem utilizar aquele AP para trafegar em uma rede. Uma rede mesh é composta de vários nós e roteadores, que passam a se comportar como uma única e grande rede, possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um destes nós. Os nós têm a função de repetidores, e cada nó está conectado a um ou mais dos outros nós. Desta maneira, é possível transmitir mensagens de um nó a outro por diferentes caminhos. Já existem redes com cerca de 5.000 nós e mais de 400.000 usuários operando. Redes do tipo mesh possuem a vantagem de serem redes de baixo custo, de fácil implantação e bastante tolerante a falhas. Nessas redes, roteadores sem fio são geralmente instalados no topo de edifícios e comunicam-se entre si usando protocolos como o OLSR em modo ad hoc, através de múltiplos saltos, de forma a encaminhar pacotes de dados aos seus destinos. Usuários nos edifícios podem se conectar à rede mesh através de redes 802.11. Quando estiverem 100% definidos os parâmetros para a padronização do protocolo mesh pelo IEE, este protocolo será denominado padrão 802.11s.
Basicamente, uma rede mesh funciona da seguinte maneira: o sistema mesh está no protocolo de roteamento, que faz a varredura das diversas possibilidades de rotas de fluxos de dados, com base numa tabela dinâmica, onde o equipamento seleciona qual a rota mais eficiente a seguir para chegar ao seu objetivo, levando em conta a maior rapidez, com menor perda de pacotes ou acesso mais rápido à internet, além de outros fatores. Esta varredura é feita diversas vezes por segundos, sendo transparente ao usuário. Por exemplo, quando o nó que estava sendo utilizado para de funcionar, o sistema se rearranja automaticamente. Outra característica importante das redes mesh é o roaming, característica das redes que permitem ao usuário o trânsito entre nós da rede sem perder a conexão no momento da troca. A consequência prática é a mobilidade geográfica que o sistema permite. Outro ponto interessante é que apenas um ou mais destes nós precisam estar conectados à internet. Os outros apenas precisam de alimentação de energia. O sistema sempre saberá quais saltos serão necessários para que a requisição de um cliente em qualquer ponto da rede chegue da forma mais eficiente possível à internet. Meu nome é Paulo Matheus, meu RA é 00178231. Vou falar um pouco sobre as redes malha. A estrutura de rede pode ser classificada em 3 tipos: de roteadores mesh, de clientes mesh e híbridas. Como já foi dito, os roteadores mesh, em geral, possuem mais de uma interface de rádio, podendo ser inclusive dispositivos dedicados a esse fim. Para garantir o alcance da rede, é usado um protocolo de roteamento de maneira que eles possam se conectar através de múltiplos saltos. Por causa dessa propriedade, é necessário gastar muita potência para a transmissão do sinal, assim facilmente se associar à rede de equipamentos de baixo consumo. Devido ao roteamento de enlace dessa infraestrutura, tem a capacidade de se auto-reconfigurar através de gateways prover e acesso à rede de internet, e também a integração com redes já existentes. Clientes acessam a essa rede diretamente caso possuem a tecnologia de rádio necessária ou através de estações de base em suas redes. Já os clientes mesh exemplificados possuem apenas uma única interface para a conexão entre si, tendo, portanto, softwares e hardwares mais simples. Existem ainda as redes híbridas, que nada mais é do que uma união de duas redes anteriores no qual os clientes mesh se comunicam como um backbone ou outras redes do cliente. Dessa maneira, redes WiMAX de celulares e de sensores Wi-Fi podem acessar a internet como uma das através do backbone. As características. As características básicas é a diferença entre as redes malha e as demais são: comunicação sem fio por múltiplos saltos. A comunicação por múltiplos saltos permite que a maioria alcance, inclusive utilizando enlaces de curta distância. Isso também permite um melhor reaproveitamento da utilização de frequência. Rede autoconfiável e rede autocurável. Devido à sua natureza flexível, ela é ser mais fácil de desconfigurar, capaz de resistir a falhas. A rede também pode crescer conforme a necessidade. Mobilidade, dependendo do tipo de nó. Os roteadores mesh possuem pouca mobilidade, enquanto os clientes podem ou não ser estacionários. O acesso a redes múltiplos tipos possuem várias redes integradas e possuem nós que redes diferentes se comuniquem. Consumo de energia. Alguns clientes podem possuir restrição de bateria de até que ser levado a contra-roteamento. Os cenários de aplicação. As redes em malha, para serem viáveis economicamente, devem possuir cenários de utilização que justifiquem o seu desenvolvimento. Essas são redes domésticas. As redes domésticas substituíram as tradicionais redes, onde os roteadores